Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ler Ezequiel 7, 8 e 9 e vamos ler o último capítulo do Novo Testamento. Então, se você concluir a leitura aqui comigo e leu desde o início, desde Mateus, chegou até aqui, junto nessa jornada, deixa aí nos comentários. Eu li o Novo Testamento. Não foi só em 2024, né? Você pode colocar em 2023/2024, alguma coisa assim. Vamos à nossa leitura, Ezequiel capítulo 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim. O fim chegou sobre os quatro cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei durante os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, eu não os pouparei, pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos, e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador dessa terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei. Eu os farei pagar por suas abominações, e vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra, não se alegre, e quem vende, não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles, porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre a espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo. Eles o profanarão, desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue,
e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos vales, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Virá misericórdia, perdão, virá miséria sobre miséria, e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas. Do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Agora vamos à segunda visão de Ezequiel, capítulo 8. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado em minha casa, os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim. Aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória de Deus, do Deus de Israel, como na visão que eu tive do vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá, e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem ali. Entrei e olhei. Eis que na parede, em todo o redor, estavam gravadas figuras de animais que rastejam, e de animais impuros, e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estavam 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: Você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando pelo Deus Tamuz. Ele me disse: Você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: Você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor.
Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos, em voz alta, nem assim os ouvirei. E agora o capítulo 9. Nesse capítulo 8, a gente viu Deus mostrando várias cenas para Ezequiel, para que ele percebesse, né, e soubesse, certamente ele já sabia, né, as muitas abominações que os israelitas praticavam. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: Vem cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior, que dá para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque um sinal à testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouviu o Senhor dizer aos outros homens: Passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. E ele lhes disse: Contaminem o templo, enchem de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra. Clamei e disse: Ah, Senhor Deus, será que vais destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade, e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o homem que estava vestido de linho e que tinha o estojo de escriba à cintura relatou, dizendo: Fiz como me ordenaste. Ezequiel, ele foi na primeira leva dos exilados para a Babilônia. Então havia muita dúvida, né, daquele povo que tinha recém chegado na Babilônia, estava perdido. O que aconteceu com os que ficaram em Jerusalém? Então Ezequiel ele traz essas mensagens que não são novas, certamente eles já ouviram Jeremias falando e assim por diante, de que tudo isso se dava por conta de toda a maldade, todas as abominações em que se envolveram o povo. Então Deus é justo em punir o seu povo. Ele foi muito longânimo, muito paciente durante muito tempo. E agora ele está acertando as contas, trazendo juízo e condenação ao seu próprio povo. Mas ele tinha, como a gente viu em Jeremias, viu em Isaías, vamos ver em Ezequiel, Deus tem um plano de restauração. Ele disciplina, por vezes ele pesa a mão mesmo, mas ele sempre tem planos de restauração. Agora vamos para o último capítulo de Apocalipse, o último capítulo do Novo Testamento. Portanto, da próxima leitura até o final, a gente vai ler só o Antigo Testamento, porque a gente já acabou. Vamos acabar hoje o Novo Testamento. Já lemos os 27 livros e agora vamos ler o último capítulo de Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um lado e de outro lado
Do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então a gente já viu no capítulo 20, no 21, essa última sessão que começa com o aprisionamento de Satanás, com a primeira vinda de Cristo. Os poderes de Satanás são muito limitados, né? O que a gente experimenta hoje, o que a gente vê hoje é uma ação bem restrita de Satanás, embora pareça muito intensiva, né? Mas é restrita. Já vivemos esse tempo de tribulação, mas vai chegar o dia em que, por algum momento, por algum tempo, ele será solto para logo ser julgado e condenado e lançado no lago de fogo e enxofre. E com ele vão todos os que não estiverem inscritos no livro da vida. Já os que tiverem os seus nomes inscritos no livro da vida, estes serão encaminhados para o novo céu e a nova terra. Estes farão parte da nova Jerusalém, como a gente já leu. E agora, nesse primeiro trecho aqui do capítulo 22, nós estamos vendo uma pequena descrição de algumas coisas que vão acontecer. Nós vemos aqui o rio da água da vida, nós vemos aqui a árvore da vida, tudo isso sendo disponibilizado para o povo de Deus. Ali naquele lugar está o trono de Deus, todos poderão contemplar a face de Deus, serão servos que adorarão o Senhor, terão o nome de Deus inscrito na testa, né? Dificilmente, na minha visão, será uma tatuagem, não é exatamente isso que está dizendo, né? Eu acredito que não. Assim como as outras coisas ao longo do livro, creio que mais possivelmente tem a ver com uma interpretação simbólica, né? A testa tem a ver com a mente, tem a ver com a transformação da mente, eu creio que é isso. Todos terão o nome de Deus na mente, né? Terão suas mentes voltadas para Deus. Acho que é basicamente isso que a gente pode compreender desse texto. Mas, claro, se for uma tatuagem escrito o nome de Deus na testa, também não creio que seria o problema, né? Então já não haverá noite, né? Não piscarão, não precisarão mais de lamparina, de sol, etc., porque Deus será a sua luz. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Uma coisa que mais nos choca, né? O que nos incomoda um pouco, porque que Deus fala em breve, né? Em vários momentos tem essa questão da brevidade, sem demora. E no final das contas a gente já passou 2000 anos desde a vinda de Jesus, né? Então a gente precisa lembrar que para o Senhor 1000 anos é como um dia como 1000 anos, ou seja, para Deus é muito breve, é muito rápido. Então, da nossa perspectiva pode estar demorando muito, mas da perspectiva de Deus não. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo.
Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E se quiser, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, na cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Muito bem, chegamos ao final da leitura do Novo Testamento, um capítulo por dia, não é? Foram 300 e quantos dias que a gente está agora? 312. Será que são 312 capítulos? Quantos capítulos tem o Novo Testamento? Será que é 312 mesmo? Não, é 260. Ué, por que a gente leu então em 312 dias? Deixe-me ver aqui. A gente ficou vários dias sem ler. A gente teve uma interrupção aqui, ó. Aqui é Coríntios. E aqui, ó, daqui para trás, não lemos o Novo Testamento, ó. Até aqui. E aqui para cima, né? Desse ponto aqui para cima, lemos 1 Coríntios. Teve um dia aqui, ó, que não teve. Alguns outros dias aqui. Então é isso mesmo. Então tá certo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque pudemos ler todo o Novo Testamento juntos, uma etapa muito importante da nossa jornada. Já lemos uma boa parte das Escrituras Sagradas, pudemos refletir muito sobre elas, mas muito pouco perto do que poderíamos ter feito, porque a Tua palavra é muito rica, é inesgotável, ó Deus, o que podemos extrair de lição para a nossa vida, de transformação para o nosso ser. E, ó Deus, continua nos ajudando, Pai. Falta relativamente poucos dias, poucos capítulos para a gente terminar, poucos livros do Antigo Testamento. Que o Senhor nos auxilie na leitura até o final, Pai. O Senhor é um Deus justo, santo, bom, um Deus que anuncia juízo e disciplina aos filhos rebeldes, mas que também anuncia promessas gloriosas a estes, que buscam refúgio em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver neste mundo com os olhos, com o coração, naquilo que o Senhor
prometeu realizar, para que não sucumbamos à dor e ao sofrimento do que em razão do que nós vemos, em razão do que experimentamos neste mundo. Seja o Senhor glorificado, adorado, exaltado, através da nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.